capítulo 8 de Lucas, versículo 22 em diante. Jesus apazigua a tempestade. Capítulo 8, versículo 22. Pai amado, essa tua palavra, confirma bem essa vitória de cada um que veio buscar nesta noite, meu Pai. Que não saia de nós, meu Pai, mas que venha de Ti. Que venha confirmar a Tua presença em nossa vida, na nossa frente, meu Pai, na esquerda, na direita, por cima, por baixo. Aonde nós estivermos, meu Pai, que Tu venha confirmar a Tua presença, meu Pai, repreendendo o olho grande, a inveja, a maldição e as pragas. Todo mal, meu Pai, que venha contra a nossa vida, a vida da nossa família, meu Pai. Assim como nós já temos orado nesta noite ali naquele monte, nós te pedimos também por cada um que está aqui, meu Pai. Nós sabemos, meu Pai, que as coisas estão difíceis, que o mundo torna as coisas difíceis, meu Pai, mas nós te pedimos que Tu venha aumentar a nossa fé nessa noite, abrir os olhos do cego, tirar das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em Ti. Amém, irmãos? Glória a Deus. Capítulo 8, versículo 22. Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Amém, irmãos? Glória a Deus. Confirma, Senhor, a Tua palavra, em nome do Rei Jesus. Nós te agradecemos, meu Pai, pela presença de cada um que está aqui nesta noite. Aqueles que não puderam vir, meu Pai, que estão no seu lar, nós entregamos nas Tuas mãos. A nossa vizinhança, entregamos nas Tuas mãos. Cada membro dessa igreja, meu Pai, nós já temos te apresentado, mas mais uma vez nós estamos entregando as Tuas mãos, meu Pai, para que Tu venha aumentar a fé de cada um, acrescenta a fé, abre os olhos dos cegos, tira das trevas para a luz, né, meu Pai. Não deixa, meu Pai, que nossa fé venha fraquejar, não deixa que nós venhamos cair na Tua presença, meu Pai, mas nos sustenta com a Tua mão poderosa. Sê conosco, meu Pai, sê conosco na entrada, sê conosco na saída, em nome do Rei Jesus. Irmão, Deus vai, cessar o vento na nossa vida, que nós possamos acreditar que tudo que nós estamos passando é apenas uma coisa temporária, uma coisa passageira, porque os irmãos sabem que aqui na terra a gente passa por muitas coisas, mas a Bíblia diz que nós não suportamos ainda até o sangue, né? Então, muitas coisas nós vamos passar aqui na terra, mas é coisas suportáveis, né? Porque Deus não dá a prova para o ser humano acima do que ele pode suportar. Os irmãos sabem que Deus sabe que Ele fez a gente do pó da terra, né? Então, Deus não vai dar uma prova para o ser humano acima de uma prova de um ser humano que foi feito do pó da terra. Então, tudo que sobrevém sobre o ser humano são coisas terrenas, né? Uma falta de água, um problema com a luz, um problema com a conta, um trabalho material, mas nada além de uma coisa natural, né? Porque Deus sabe que nós somos pó e cinza, e Ele não vai deixar a gente perecer. Então, como nós estivemos falando aqui, creio que foi no sábado, Deus, tem muitas promessas na vida do cristão, né? Então, se nós acreditarmos em Deus, nas promessas de Deus, e sempre estar confiando em Deus, dia a dia Deus vai acrescentar a nossa fé e vai nos dar a vitória. Os irmãos sabem que em Malaquias capítulo 3 diz que nós não podemos duvidar da providência do Senhor, né? Então os irmãos veem que no Salmo 23 também tem muitas ali providências, muitas bênçãos, muita vitória. No Salmo 91 tem muitos livramentos, né? No Salmo 140, o Salmo 46, o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro, terra? Então nós sabemos que Deus, Ele está, nos guardando, nos abençoando. Então não tem por que nós acharmos que estamos sozinhos, que Deus nos abandonou, porque as promessas de Deus estão de pé. O exemplo que Jesus deixou para os crentes, no capítulo 8 de Lucas que nós lemos, o vento estava soprando, mas Jesus estava ali adormecido, mas Ele estava no controle da situação, na banda sub, Ele bem decai.
Então, terra, às vezes parece que Jesus não sabe de nada, que Jesus não está vendo nada, mas Jesus não precisou fazer esforço nenhum. O povo estava desesperado, né? Começou a gritar que o vento ia acontecer, que o barco ia cair, ia afundar, mas Jesus só acordou e repreendeu o vento e a água. Então assim também é a nossa vida. Nós aqui na terra temos nossos problemas pessoais e muitas das vezes ficamos desesperados, mas nós já oramos, já entregamos na mão do Senhor. E segundo Cristo tem nos dito na palavra, antes da gente orar, Deus já sabe o que a gente vai pedir. Então Deus está no controle, amém, irmão? Então nós vemos aqui no Salmo 121, Deus é guarda fiel do seu povo. Está vendo? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então os irmãos vê que esta palavra, né, ela está no livro de Salmos. E quando nós analisamos aqui há quantos anos ela foi escrita, antes de Jesus vir na terra, né? Aí a gente vê aqui como que o povo ali, ó, aqui a data aproximada, quase foi escrito entre os séculos 10 e 5 a.C. Mas está aqui dizendo, né? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aquele povo se desesperou naquele barco, eles deveriam conhecer essa palavra que foi escrita antes de Cristo vir na terra, né? Então, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará nem dormirá, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Então, quando o povo estava, né, no mar também, que o mar estava se agitando, né, que o povo também pensou que ia morrer, quando eles viram Jesus ali andando em cima da água, numa certa época também, a parte dessa que nós lemos aqui, sobre Jesus adormecido no barco, os discípulos começaram a gritar pensando que era um fantasma, né? Mas o Senhor Jesus acalmou o mar, entrou no barco, e aquele povo viu que quem na verdade estava andando ali em cima do mar era Jesus. Então ele não só tem poder para acalmar o mar e o vento, terra, como ele também tem poder para andar em cima do mar, em cima da tempestade. Então nós não temos que temer, né, as coisas que podem nos sobrevir, porque o nosso Deus também anda, terra, em cima da água. Mateus capítulo 14, versículo 29. Vamos ver o que diz aqui. Mateus capítulo 14, versículo 29 diz: Jesus anda por cima do mar. Capítulo 22, capítulo 14 de Mateus, versículo 22. Jesus anda por cima do mar. Então nós estivemos lendo aqui em Lucas capítulo 8, que Jesus estava adormecido no barco, no controle da situação, e quando o povo começou a se desesperar, Jesus acalmou o vento e o mar, não foi? Mas também Jesus também pode andar em cima da água também. Mateus capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde estava ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu me lembro que no final dos anos 90, teve uma tempestade muito grande e eu estava num navio em alto mar, na Baía de Albacora. De Macaé para lá é 1 hora de helicóptero no relógio. Irmãos, o vento era tão terrível que até os containers caíam dentro do mar, porque ele balançava muito aquele barco. Mas o interessante é que aquele capitão ali, ele virou o barco numa posição, o navio, que é um navio de 32 metros, virou aquele navio numa posição contrária do vento, que o vento parou com aquele balanço todo.
porque ele colocou aquele navio numa posição que o vento não balançava mais tanto aquele navio. Mas o vento era tão forte antes disso que a gente chegava a bater os ombros naquele corredor daquele navio, porque conforme você vai andando ali nos corredores, ele é estreito. Então a gente batia de um lado e do outro, dava um temor muito grande daquele navio afundar. Então aqui está dizendo assim, Mateus capítulo 14, versículo 24: e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Não sei se os irmãos já estiverem em alto mar, quando o vento e o mar está muito forte, aqueles barcos pequenininhos, eles sobem de uma altura tão grande que os irmãos pensam que o barco vai partir no meio quando descer. Mas ele sobe e ele desce, aqueles barquinhos lá no alto mar. Eu ficava assim olhando e pensando nas famílias daqueles pescadores ali no alto mar, porque o temor é muito grande para a pessoa que está ali no alto mar. Então os irmãos imaginam, né, como estava a situação daquele discípulo ali. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Capítulo 14, versículo 24. Versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Mateus capítulo 14, versículo 25. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, capítulo 20, Mateus 14, 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais, terra. Então os irmãos veem que rapidamente, né, o povo estava desesperado, mas Jesus já está no meio do mar. Mas, irmão, não é uma coisa impossível? Já pensou, a gente está na nossa prova, nessa aqui é impossível, nessa Jesus não está não. Não é verdade? Você está lá no meio do mar, 1 hora de helicóptero, não, aqui Jesus não vai estar, né? Eles estavam aqui no capítulo 14, versículo 24, diz que é no meio do mar. Se os irmãos pegar um helicóptero e ficar 1 hora dentro do helicóptero e ver a distância que é dali da terra até o alto mar, os irmãos vão ter uma noção do que é no meio do mar. Não tem, deu 6 e pouco, 7 horas, acabou, tudo é tudo escuridão. Não tem uma luzinha lá, outra lá, para dizer que tem uma caneta. Só escuridão, você não enxerga mais nada, né? Então os irmãos veem no meio do mar. E Jesus na quarta vigília andou, né, sobre o mar. E os discípulos ficaram desesperados porque acharam que era um fantasma, porque a escuridão é muito grande, né, no alto mar. Jesus, no versículo 27 do capítulo 14, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então os irmãos vê que é uma coisa impossível. Irmão, quando Deus manda eu falar, eu vou passando para os irmãos, amém, terra? Esses tempos atrás eu estava numa prova terrível. E eu tinha voltado para Jesus há pouco tempo, devia várias pessoas, e Deus foi me dando condição de eu pagar, e faltava só uma. E eu estava nesse monte que tem aqui em São Parque São José, pedindo a Deus que me desse condição para pagar aquela dívida. E o Senhor falou para mim assim, o meu sogro também subiu lá no monte e disse para mim continuar orando, que tinha recebido muitas vitórias lá, já partiu ele no Senhor. E o Senhor falou para mim assim: olha, quando eu te dei condição de você pagar essa dívida, você gastou dinheiro. Agora geme nessa dívida, geme nesse problema que eu vou te dar a solução. Eu creio que foi no ano de 96, 97, porque eu mudei para cá em 97. Irmão, quando eu cheguei, eu trabalhava na antiga Telerge, quando eu cheguei na firma, no primeiro dia das férias que eu cheguei, preocupado com aquela dívida que eu tinha que pagar, o rapaz que era funcionário falou assim: ó, tem um cheque aí para você receber. Eu falei: poxa, eu cheio de problema, você veio para cá brincar, um negócio de cheque. Ele falou: pode ir lá no Edson, encarregado na época era Edson, chamava Edson, pode ir lá no Edson lá e ver se eu tô mentindo, tem um cheque lá. Aí quando eu cheguei lá, eu falei: Edson, tem um cheque. Ele falou: puxou a gaveta, ó, tem, dava para pagar a dívida e ainda sobrou dinheiro. Que conforme eu saí das férias, o sindicato deu uma diferença de aumento, e aquele dinheiro ficou lá. Como eu estava de férias, só recebi quando eu voltei o cheque. Então os irmãos veem que o Senhor está no controle, terra, né? E Deus falou para mim: geme nesse problema. Quando eu te dei condição de você pagar, você não pagou. Agora geme nesse problema que eu vou te dar a solução. Então Deus tem o controle de tudo que o crente está precisando, né? E a Bíblia diz que Deus não dá a prova para a gente acima do que a gente pode suportar,
senão prova o quê? Material, prova terrena, terra. Daquilo que a gente o quê? Uma comida, um arroz, um feijão, uma cadeira, uma mesa, um carro, é só coisa terrena. Coisas acima do que isso Deus não dá. Os irmãos vê a prova que Moisés passou ali tendo que afrontar Faraó. Os irmãos têm noção do que Deus chegar para os irmãos e falar assim: vai lá e pega essa vara que está na tua mão e joga no chão. Aí ela se transformou em serpente. Agora pega ela de novo, aí ela virou a vara de novo. Agora vai lá em Faraó e diz para ele isso, isso e isso. Tem noção? Aí sim a gente poderia já começar: não, pelo amor de Deus, eu vou lá no príncipe, vou lá no presidente da república falar com ele, ele vai mandar me prender, não é verdade? Aí já é uma prova bem acima. Mas os irmãos sabem que Moisés ficava no monte lá com o Senhor, né, terra? Moisés conversava diretamente com Deus. Moisés tinha uma intimidade com Deus, né? Tinha uma força espiritual já dada por Deus. E os irmãos vê os sinais que Deus mandou: a água transformou em sangue, né? E todos os outros sinais que Deus fez para que aquele povo se arrependesse assim. Então os irmãos vê que ali já é um outro nível espiritual, uma outra coisa. Mas nos dias de hoje Deus não dá essas provas para a gente aqui na terra. Ele só quer o quê? A fidelidade, o respeito, a obediência. Porque obedecendo a Deus, nós vamos ter a intimidade com Deus, terra. Que a intimidade com Deus só vem através da obediência. Porque Deus, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, Ele está conosco. Mas a Bíblia diz o quê? Não entristeçais o Espírito no qual vós foste selado, terra, para o dia da redenção. Então Deus está ali do nosso lado. Mas a pessoa não quer ficar do lado de Deus. Ela começa a afastar de Deus, começa a fazer as coisas que Deus não aprova e vai se distanciando do poder de Deus. Agora, Deus não nos chamou para a perdição, Ele nos chamou para a salvação. Então todas as vezes que a gente alegra o coração do Senhor, a gente vai tendo um crédito, um depósito com Deus. Não tem aquele hino? Fazer um depósito com Deus? Certa vez eu orei por uma pessoa e Deus me falava que aquela pessoa não estava fazendo depósito com Deus. Então nós temos que investir na obra do Senhor, investir em Deus e procurar saber por que o Senhor nos chamou, para que a gente venha, né, estar ali evangelizando, ganhando alma para o Senhor, né? Quando eu tinha 16 anos, eu pedi o Senhor para me usar na obra. Eu me lembro que eu tinha muito medo de sair da igreja, e por essas etapas assim eu saí. Quando eu voltei evangelizando as pessoas, né, com aquele dom do evangelismo. Mas quando eu era adolescente, eu pedi o Senhor para me usar na obra. Mas existem obras que tem que ter uma experiência, né, para que Deus venha te usar para você fazer. Então, uns mais experiência, outros menos experiência, mas a Bíblia diz que todos os dons que o cristão recebe, que o homem de Deus, a mulher de Deus recebe, é da parte de Deus, que o Espírito de Deus, que opera tudo em todos. Vamos ver se eu acho aqui. Aleluia. Glória a Deus. Então os irmãos veem que tudo é o Espírito de Deus que faz. Então se nós ficarmos na direção de Deus, né, no chamado que Ele nos chamou, nós vamos aprender que Deus chamou a cada um para uma coisa. A Bíblia diz o quê? Um foi chamado como pastores, outro chamado, né, como doutores, outro como mestres, né, mas todos é do mesmo Espírito. Um só Espírito, né, tem nos ungido, tem nos dado a vitória. Os irmãos sabem que Filipe, ele foi arrebatado de uma cidade para outra, mas quem arrebatou ele foi o Espírito Santo, né? E se nós andarmos com o Espírito Santo, quem é que vai nos arrebatar para o céu? O Espírito Santo. Ele que foi enviado, né, por Jesus, né? Vou rogar ao Pai, o Pai vos enviará outro Consolador. Então, quando nós estivermos na posição com Deus, o Senhor vai enviar o Consolador ao nosso coração. E se nós obedecermos o Consolador e fizermos só o que agrada aos olhos do Senhor, nós cada dia mais vamos ter mais intimidade com o Senhor. Então os irmãos veem que a palavra do Senhor fala aqui, né? Glória a Deus. Aleluia, glória. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11, terra. Glória a Deus. Vamos ver o que fala em Efésios capítulo 4, versículo 11. Eita, Deus poderoso. Glória a Deus. É, irmão, o mistério é profundo. Deus poderoso, varão de guerra. Efésios capítulo 4, versículo 11. A unidade da fé. Glória a Deus. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas,
e outros para evangelistas, capítulo 4 de Efésios, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e outros para